Hoje, dia 28 de março, nossa terceira aula, nós vimos capítulo 8, carta de Paulo a Romanos, falando sobre o papel do Espírito Santo na espiritualidade cristã. E vimos aqui que neste capítulo, o apóstolo Paulo enfatiza o Espírito Santo mais do que em toda a carta, 19 vezes. E ele vai mostrar aqui a obra e os resultados da habitação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Então, aprendemos que o Espírito Santo ele nos proporciona, capítulo 8, verso 1, a libertação da condenação, libertação da lei do pecado e da morte, verso 2, capacitação para cumprirmos a lei, a palavra, verso 3, que ele nos proporciona uma vida agradável a Deus, quando inclinamos o nosso coração à vontade do Senhor, versos 5 a 8, plena certeza da ressurreição, no verso 9 a 11, privilégios para a nossa nova vida, verso 12 a 17. Também ele nos proporciona uma glória, a glória futura para os filhos de Deus. Então, Paulo encerra o parágrafo falando do que o Espírito nos proporciona, mas vai falar também que esse Espírito, ele garante aí a glória futura dos filhos de Deus. Ele encerra o parágrafo falando de sofrimento, mas vai dizer que o sofrimento do presente, do cristão, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então, Paulo ele vai falar dos sofrimentos cristãos, mas fala também que dá glória na vida do cristão. E elas são inseparáveis, tanto o sofrimento quanto a glória de cada cristão. Paulo vai falar que a natureza está aguardando também a sua libertação. A natureza foi afetada também pelo pecado, ela aguarda também a restauração, a regeneração. Paulo fala também que nós, nesse corpo de pecado, nós também estamos aguardando a nossa glorificação total. Paulo fala sobre o inabalável amor de Deus, do verso 28 ao verso 39. Paulo vai falar que o amor de Deus é a certeza, né, a convicção inabalável que Deus age em nossas vidas, que Deus age para o nosso bem, que Deus usa o bem, todas as coisas para o nosso bem, que Deus ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e Deus age segundo o seu propósito a favor da nossa vida. E Paulo, então, conclui aí o capítulo falando aí de certezas inabaláveis sobre o amor de Deus a favor do seu povo, da igreja. Ele vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus não poupou o Filho dele a nosso favor, que quem poderá intentar acusação contra o povo de Deus? Quem os condenará? E ele conclui dizendo que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E do capítulo 9 ao capítulo 11, hoje nós vimos sobre o tratamento de Deus com a nação de Israel. Capítulo 9, Paulo vai, então, falar sobre a eleição passada de Israel. Paulo focaliza o problema da incredulidade deste povo dentro do propósito da eleição de Deus.
E é interessante que Paulo vai dizer que, de um lado, um Deus soberano que endureceu o coração deles, e de outro lado, um Deus soberano que não voltou atrás no propósito que tinha firmado, né, o pacto que tinha com essa nação que fez lá atrás com o patriarca Abraão. Paulo, no capítulo 10, fala sobre a rejeição presente, que ele enfoca a culpa de Israel, né, e o desapontamento divino com a sua desobediência. E capítulo 11 fala da restauração futura de Israel, que ele analisa, né, um futuro escatológico, mostrando-nos o desígnio eterno de Deus para com ele, mostrando que um dia Deus também endureceu não só o coração do povo de Israel, mas também do gentio, para que depois, com a vinda de Cristo, todos pudessem desfrutar da graça salvadora, pudessem conhecer o dom de Deus, o amor de Deus através de Cristo Jesus. E mostrando também a responsabilidade agora do povo gentil de evangelizar o povo da promessa, o povo da aliança. Assim nós terminamos o nosso terceiro encontro nesse dia 28. Um abraço, Deus abençoe.